Obrigada a todo mundo por terem vindo. Hoje a gente vai ter um debate com a Dalila Camargo Martins. Ela é doutora aqui na ECA, estudou Escravo Juliette na pesquisa dela. Ela também é professora no SENAC e na AIC e curadora no Cineclube Desgraça, que acontece lá no CCSP. E hoje ela vai falar um pouco sobre aqueles encontros com ele, o último filme da Danielle Juliette e do Jean-Marie Scrobe. Oi, boa noite, gente. Estão me ouvindo bem? Queria primeiramente agradecer o convite feito pelo Sinusp e pelo Luiz Carlos de Oliveira Júnior, né? Essa mostra é muito interessante e ela é composta, né, como vocês já sabem, sobre filmes derradeiros, né, de diversos cineastas. E esse filme, de 2006, é o último filme, de fato, da Danielle Huye, que ela morreria no mesmo ano, né? Só que Strobe continuou produzindo, né? Ele fez curtas, sobretudo, e ele fez um longa chamado Comunistas, eu acho que 2014, se eu não me engano. Mas esse longa também era composto, né, por várias cenas de outros filmes deles, né? Tinha só, acho que são 2 cenas originais, assim, né, filmadas para esse filme. Mas, de fato, esse é o filme que consagra, né, a carreira do casal, né? Eu não sei quem está familiarizado com o cinema deles, só para ter uma ideia, quem já conhecia ou costuma ver filme de Lee Strobel? Tá. Mas vou dar uma contextualizada para quem não conhece tanto, né? Eles são franceses de nascimento, né? Ela nasceu em Paris, ele nasceu em Metz. Ambos nasceram nos anos 30, né? O Strobe nasceu em 33 e esse nasceu em 36. Inclusive, ela nasceu no dia 1º de maio. Eu acho dessas coincidências significativas, né? Porque eu acho que eu vou falar, a gente vai, né, no decorrer da fala, vai ficar bastante claro, mas o trabalho para eles, mas um trabalho cujo paradigma é estético, é uma grande questão para eles, né? Então, acho que o fato dela ter nascido 1º de maio não é muito curioso, mas é só um adendo, uma brincadeirinha, assim. Bom, nasceram na França, só que eles produziram na Alemanha e na Itália. Eles se mudaram em 69 para a Itália e ficaram lá até a morte da Huye, né? Moraram lá na Itália, então, sobretudo, a vida deles se deu bastante na Itália. E antes disso, eles fugiram, né, digamos assim, para a Alemanha, porque o Strobe não quis, ele se recusou a lutar na Guerra da Argélia. Tá? Então, ali no final dos anos 50, eles vão para a Alemanha, eles começam a produzir seus filmes na Alemanha, e de 58, 59 até 69, eles ficam na Alemanha e fazem parte do surgimento do jovem cinema alemão, né, que viria a ser um novo cinema alemão. Mas eles têm, por isso, né, obras nessas 3 línguas, né, porque, de fato, eles habitaram esses 3 lugares, eles puderam voltar para a França. O Strobe foi anistiado nos anos 70, eles puderam voltar para a França, e eles voltavam esporadicamente para trabalhar, sobretudo, ficavam no apartamento que era da família da Huye, mas, de fato, moraram na Itália. Tá? E eles têm obras, né, nessas 3 línguas, são sempre filmes de, a gente pode dizer adaptação, tá? Acho que é um termo mais comum para se falar deles, mas ainda que eles têm uma forma de adaptar textos muito específica, né? Eu vou entrar um pouco nessa questão, mas assim todos os filmes deles são baseados em textos de diversas mídias, né? Pode ser uma peça, pode ser um poema, pode ser, aqui são diálogos, né? Pode ser ópera, pode ser comentário sociológico, ensaio, pintura, fotografia, enfim. Então, texto, quando eu digo é uma obra intertextual, no sentido de intermediática, tá? Textos pensando em diversas mídias, tá? E todos os filmes deles trabalham, né, com esses materiais pré-existentes, tá? Além disso, o que caracteriza o trabalho deles é, como vocês podem ter percebido, uma direção de atores bastante, digamos, anti-ilusionista, assim, né? Ela é antidramática, né? É uma tentativa de alcançar uma espécie de grau zero, tá? da expressão, né? E ela é muito musical, porque ela é muito baseada, né, no trabalho de escansão com o texto, né? O trabalho de... o Lee Strobel, eles se referiam a esse trabalho, eles sentavam, né, o trabalho de mesa, eles sentavam, começava sempre pelo texto, e trabalhavam com cada ator e
é importante dizer, geralmente são atores não profissionais, tá? Inclusive, todos estes aqui, deste filme especificamente, são atores não profissionais, mas, no caso, eles já tinham todos também já trabalhado com Lee Strobel em filmes pregressos, tá? Então, são a maior parte dos que trabalham com todos os filmes de Lee Strobel são atores não profissionais, mas que acabam trabalhando mais de uma vez com eles, tá? E esse trabalho é a partir do texto e a partir também de cada, digamos assim, eu até gosto de falar sobre corpos emissores, né? Porque eles são os atores aqui, né? Esses atores amadores, né? Eles são, digamos assim, aquelas figuras que fazem a condução, né? Eles que conduzem essa experiência, né? Desse encontro entre os textos pré-existentes, né? E um outro trabalho deles também é a questão da paisagem, né? Eles sempre filmam em paisagens historicamente carregadas, né? Historicamente significantes, né? Carregadas de sentido, ainda que eles não explicitem, tá? essa história contida nas paisagens, né? Inclusive, isso é uma forma que eu, na minha tese, chamo de uma forma de audiovisual de expressão da resistência, né? Porque geralmente essas paisagens elas contêm algum tipo de dado, né, da presença humana e muitas vezes de lutas, né, que ocorreram ali, algum tipo de batalha, algum tipo de luta, algum tipo de conflito, né, mas que eles nunca vão dizer, né, literalmente, né, ou então explicitar qual é a história por trás, né? Geralmente você se dá conta a partir dessa justaposição entre esses textos, essas paisagens carregadas historicamente e esses corpos, né, fazendo uma espécie de condução, né, dessa experiência, que é uma experiência bastante do âmbito da presença, né? E a presença ela é fugidia também, na questão da memória, enfim, é um tópico bastante importante para eles, né? Mas isso é só para dizer quais são os 3 pilares do trabalho deles, né? A questão da paisagem, a questão dos atores não profissionais, né, desses corpos emissores, e dos textos pré-existentes. Que eu, né, vou dizer que o cinema deles, então, é baseado nessa espécie de primado do material, né? E o trabalho com o material, né, esse primado do material, ele se dá nessas 3 instâncias, né? Corpos, paisagens e textos, tá? Isso só para dizer, né, o tipo de trabalho que eles fazem. Importante também lembrar que os textos que eles adaptam, né, nessas 3 línguas, a alemã, a francesa e a italiana, geralmente são textos canônicos da cultura ocidental, né, ou de autores canônicos, né, ou então obras de fato canônicas, mas às vezes eles também se interessam por textos assim controversos ou inacabados ou mais obscuros e menos conhecidos, mas ainda assim dentro dessa tradição da cultura ocidental, né? Só que a maneira como eles vão sempre trabalhar com esses textos, eles vão tentar tirar os textos da leitura mais vulgar, né, desses textos, ou da espécie da interpretação que ficou mais canônica, né, ficou mainstream dentro da tradição. Assim. Então, eles vão, digamos assim, resgatar essa cultura ocidental, né, de um certo modo de pensar colonialista, né, a respeito da cultura e dessa cultura em relação ao mundo. Né? Então, eles fazem uma leitura contrapelo, tá, dessa tradição. Esse é o trabalho deles mais geral. Tem algumas questões técnicas que eu acho sempre importante, e vocês devem ter percebido, né, vendo o filme, a experiência, por exemplo, a questão da decupagem e a questão da montagem. Né, você não vê, por exemplo, cobertura de som. Eles sempre filmavam em som direto, né, e sempre, na hora de decupar, eles sempre escolhiam um lugar específico onde colocar a câmera de acordo com o espaço, né, onde eles estavam filmando. E eles chamavam essa prática de encontrar o ponto estratégico. Né? E, quando eles encontravam esse ponto estratégico, para cada cena, eles filmavam sempre dali, só variando o ângulo e lente, tá? E o que, curiosamente, e para eles isso era uma restituição da realidade daquele espaço onde eles filmavam, né? Mas, para a gente, quando assiste, né, quando isso é traduzido em imagem, a maneira como eles montam, sem cobertura de som, então você percebe, né, que cada plano acaba, tanto sonoramente quanto em termos de luz. Né, eles não fazem correção de cor, eles não fazem cobertura de som. Né, então você percebe que cada plano é uma espécie de ilha. Né, você tem uma, que eu chamo de decupagem insular, até uma espécie de cada plano vale por si. Né, e isso é muito estranho para a gente, apesar deles respeitarem a realidade
não só daquele espaço, mas daquele instante, né? Então, o som, muitas vezes, a Danielle se preocupava sobretudo, ela, né? Com o som, muitas vezes ela nem ficava olhando a cena acontecer, ela ficava ouvindo, tá? E ela que dizia para cortar a partir do som, né? Então o som geralmente, né, é muito levado em conta, né, nessa composição do trabalho deles, inclusive em set, né? Então você tem uma espécie de estranhamento, né? Essa montagem que não cria, né, uma transição, não atenua a transição entre os planos, né? Ela traz um estranhamento para a gente, não é o tipo de experiência que a gente está acostumado dentro de um cinema clássico ou dentro de qualquer tipo de cinema que, num certo sentido quer fazer, na verdade, criar um mundo diegético, né? Criar um mundo da ficção fechado em si mesmo, né? E também, muitas vezes, colocar o espectador em pontos privilegiados, né? Para, na verdade, um pouco que acabam, né, condizendo com uma espécie de onisciência, né, a respeito do que está acontecendo na trama. Aqui não é o caso. Você percebe que a câmera está num lugar muito específico, a maneira como eles enquadram. Geralmente você tem um plano mais aberto, que você tem, no caso aqui, né, 2 personagens por plano, e também, quando eles vão decupar e se aproximar, geralmente é um plano mais próximo, não é médio, de cada um deles. E é muito estranho, porque mesmo eles sendo diálogos aqui, né, você não tem essa sensação de plano e contraplano, né, geralmente quando você tem num diálogo dentro do cinema clássico, né? Então você sente uma espécie de ruptura, né, da imersão que você tem, né? Então você tem, digamos assim, essa forma também de lidar, né, com a decupagem que é própria deles. E algumas questões técnicas, né, essa questão do som direto e a questão da recitação, né? Os atores, né, esses corpos emissores, como eu disse, eles vão sentar com cada um deles e tentar descobrir qual é o ritmo de respiração de cada um deles. Muitas vezes, os atores, eles não são... a língua dos textos pré-existentes não é a língua primeira dos atores, né? Não é o caso aqui, todos eles são italianos, tá? Mas, ainda assim, geralmente tem muitos desses casos, né, em que você tem estrangeiros falando numa outra língua. Então, você tem uma pesquisa nessa relação entre texto e corpo emissor, caso a caso, e uma tentativa de não procurar uma motivação psicológica por trás ou uma interpretação do conteúdo do texto, mas se pautar muito mais pela maneira da dicção, né, pela recitação, pela oralidade mesmo, né? uma prática musical, né? A fala, né? No cinema deles, né? Então você tem esse ritmo que varia, né? Muitas vezes é um pouco mais rápido, tem algo um pouco às vezes mais lento, mas em geral é bastante, isso cria uma musicalidade, né? Essas dinâmicas diferentes criam uma musicalidade, e isso também acaba, num certo sentido, causando uma espécie de estranheza, né, em relação ao espectador que está observando, e isso, de determinado ponto, na verdade, acaba também fazendo com que a gente preste mais atenção no que está sendo dito, tentando, né, criar algum sentido ou alguma entrada por um outro lugar. Então, mesmo que a gente possa conhecer o texto ou não, né, a gente tem uma espécie de experiência de ouvir novamente, né? Isso tudo é feito a partir de um trabalho bastante metódico e bastante longo, né, de recitação de cada ator com o texto. E a fala vem antes, né? Só depois que eles resolveram a questão da fala, da escansão do texto, né, de você quebrar o texto, né, versificar o texto, tornar, né, verso, né, a fala, né, a partir da métrica, né, uma questão mais rítmica, mais poética. Mesmo quando não é poesia, eles têm um tratamento poético do texto, tá? A gente pode dizer assim, em termos de oralidade, né? Depois desse longo tempo é que aí, de fato, eles vão se posicionar no espaço e também escolher que tipo de gesto, tá? Que geralmente são gestos muito contidos, né? Eles são muito precisos, né? Eles se movimentam um pouco, eles são corpos que lembram estátuas, né? Tem uma coisa um pouco rígida assim na maneira como eles se portam. E isso tudo é feito depois do trabalho com a oralidade. Aí vem essa relação deles no espaço, né? Dos corpos no espaço, dos corpos em relação a essas paisagens que eles vão também fazer longas procuras e para encontrar o lugar exato onde se filmar e encontrar o ponto estratégico
colocar a câmera, né, para fazer cada cena, aí você tem uma mistura de tudo, tá? Isso, digamos assim, só para contextualizar como eles trabalham, tá? Agora eu queria entrar no filme especificamente, tá? Explicar de onde vem esse filme. Esse filme ele é o segundo longa-metragem deles, baseado no livro Diálogos com Leucó, do Cesare Pavese, que é um escritor italiano. Eu trouxe o livro aqui. Essa é da Kozak Naif, finada, mas talvez exista em outro, né, sei lá se é o Bull, republicou, eu não sei, mas, enfim, existe tradução em português, tá? E o primeiro filme que eles fizeram a partir desse livro, que, na verdade, era a partir desse livro e um outro romance do Pavese. Esse livro é de 47, tá? Que é por isso que tem no final, né, 47, 1947 e 2005 ou 2006, agora não me lembro. E que 2005 é quando o filme foi feito, né? 2006 quando ele foi lançado. Acho que aqui está como 2005. E aí, no primeiro longa que eles adaptaram esses diálogos foi o longa Da Nuvem à Resistência, que é de 1979, tá? Mas nesse longa tem partes alguns diálogos do Diálogos com Leucó, mas também tem trechos de um outro romance do Pavese, né? De um outro livro do Pavese, um romance chamado A Lua e as Fogueiras, tá? Que é de 1950, se eu não me engano. Bom, eles retomam esse livro, né, ou seja, 20 e tantos anos depois, né, de terem trabalhado com esse livro, e eles vão trabalhar alguns autores italianos até contemporâneos entre si, né, porque o Pavese, o autor, né, ele trabalhava bastante dos anos 30, tá, aos anos 50. Ele teve uma morte precoce, ele se suicidou com 42 anos, tá, teve uma vida um pouco conturbada, assim. Ele era muito ligado, ele se filiou tardiamente ao Partido Comunista Italiano, ele se filiou em 45, mas ele era apaixonado por uma mulher que era membro do partido, né? E aí eles têm um pouco essa relação. E ele era muito próximo, tá, de toda, digamos assim, a cultura ali que fazia inclusive parte da resistência ao fascismo, né? Lutaram, alguns pegaram em armas, não foi o caso dele, mas ele era muito ainda vinculado, tá, nesse contexto de política, né? Ativa, né? Essa relação entre arte e política ativa ali no momento, né? Ali na época do fascismo na Itália, tá? E o Pavese escreveu. Ele era poeta também. Ele tem um livro de poesia chamado Trabalhar Cansa, muito interessante. E um outro livro que é um diário, é uma espécie de diário pessoal e mistura de diário de trabalho, que chama Ofício de Viver. E ele também tem alguns romances. E ele, no geral, era conhecido por ser um escritor realista, né? Então, porque a gente pensa que às vezes o neorrealismo é só uma, digamos assim, é só uma tendência do cinema, mas a literatura também foi neorrealista, né? E ele é um desses escritores dessa geração digamos assim, de neorrealistas, né? Dos anos 30. Inclusive, o neorrealismo italiano na literatura vem antes do cinema, né? Um pouco antes. Só que, quando ele vai escrever esse livro, ele se recorre ao mito, né? Então, é um livro sobre diálogos, né? Sobre mitologia. Ele era muito interessado em mitologia. E esse livro foi meio mal recebido, tá? Pelos companheiros, porque que estavam ali na luta armada, ou então pós-luta armada, né? Enfim, mas ainda nessa questão, né? Da abertura, né? Da reabertura, né? Da Itália, enfim. Do combate, né, ao nazismo, à expulsão dos nazistas, né, na época da República de Saló, enfim, ele foi muito mal recebido, porque se achava que a relação entre política e arte devia estar num outro lugar, e, inclusive, ele não só vai recorrer ao mito aqui, mas ele vai publicar numa chama Colonna Viola, que acho que é uma espécie de dossiê, digamos assim, dentro da editora Einaudi, que era bastante vinculada aos comunistas, vários textos, vários ensaios, escritores vinculados a que estudavam o mito, e muitos deles que foram, às vezes, vinculados ao nazifascismo. Então, ele estava um pouco na contramão, o interesse dele pela mitologia foi um pouco mal visto. Tá? Então, também acho muito interessante a Huillet e o Strobe escolherem justamente esse livro dentro, né, da obra dele, né, considerando que esse livro era mal visto. Né? Então, de novo, né, eles trabalham com autores canônicos da cultura ocidental, mas geralmente eles se interessam, né, por esses pontos, sabe, que ninguém engoliu muito bem, assim, né? Então esse é um dos casos, tá? No caso do Pavese, essa é a questão.
E eu quis trazer para vocês, antes de falar especificamente sobre filme, dizer esse filme ele trabalha com os últimos 5 diálogos desse livro, tá? Dos diálogos com Leucó. E antes de falar o que eu ia falar, eu vou falar sobre isso. O livro ele pode ser mais ou menos dividido, em termos temáticos, em 3 núcleos, tá? O primeiro núcleo, e isso acaba seguindo a cronologia do livro, assim, né? Se você for pegar, no geral, é mais ou menos assim, mas tem um outro diálogo que está meio fora do lugar, mas você pode encontrar três temas, né? De tratamento, né? Do mito do Pavese nesse livro. O primeiro deles, geralmente, se fala sobre, né, a transformação, né, deixa eu abrir aqui minhas anotações, que acho que fica um pouco mais fácil. Se fala um pouco da transformação do mundo titânico, né, que era um mundo, né, em que você tinha uma mistura, tá? Era o caos primordial, você tinha uma mistura entre deuses, homens e coisas, né, para o mundo olímpico, né, em que você tem essa divisão, né, e os deuses vão para o Olimpo, e você tem essa separação, né, entre homens e entidades, né, e divindades. Então, você tem, no livro, no primeiro momento, vários diálogos que tratam dessa virada, né, do mundo titânico para o mundo olímpico, né, e essa separação dos homens e da natureza, né, e das divindades, né, você tem uma separação ali que, obviamente, tanto o Pavese vai acabar se referindo também a essa questão, né, do processo de, digamos assim, de modernização da humanidade, né, e de pensar também o desenvolvimento do capitalismo e pensar a questão da alienação, né, pensar essa questão da separação, da alienação como separação. Então, também pode ser pensado como uma metáfora, né? É claro, eles estão falando de mitologia, né? Tanto o Pavese quanto o Ilha-Strobe, né? Desse mundo então separado, né? Mas também se pode pensar nessa, digamos assim, nessa história da modernidade, tá? E depois você tem, no segundo movimento do livro, assim, você tem vários diálogos em que você está falando um pouco sobre os ritos. Então, como os homens, os humanos, né, fazem rituais ou faziam rituais na antiguidade para esses deuses, né? Então, quase até uma perspectiva um pouco mais assim antropológica, tá, a respeito, né, dessas práticas, né, antigas, né, em relação da humanidade em relação às divindades, né, agora separadas, né, esse acesso, como se agora se antes havia um caos primordial, havia uma união, tá, entre todos os seres, né, mortais ou imortais. Depois, quando você tem essa separação, uma forma de comunicação, uma forma de tentativa de relação seriam esses ritos, né? Então, num segundo momento, dentro do livro, você tem, né, um interesse do Pavese sobre esses ritos. E um terceiro momento, você tem diálogos mais pessoais, tá, do Pavese, e são esses diálogos aqui, tá? Você tem alguns outros que estão no meio do livro, assim, mas no geral esses 5 eles são bem representativos desse momento, em que na verdade você tem uma inversão. Se num primeiro momento, quando houve essa separação entre humanidade e divindade, se pensava, por exemplo, a questão dos nomes e a questão da lei como uma forma de discriminar, no sentido assim de classificar e de nomear, de impor limites, né, impor uma divisão, de criar uma ordenação, né, de criar uma hierarquia, inclusive, né, entre deuses e humanos, ou então, se você for passar, né, para essa metáfora, né, a respeito da idade moderna, né, da humanidade, assim, da questão do desenvolvimento capitalista, de você pensar também nessa divisão, né, social do trabalho, né, ou da divisão de classes, enfim, essa hierarquia social, né, se nesse primeiro momento você tinha digamos assim, a palavra como esse lugar da lei, né, e o lugar daquilo que define e que, quando define, exclui, né, e um pouco diz o que é e o que não pode ser, aqui a palavra e o nome elas são pensadas, né, na sua potência poética, né, então é um pouco o contrário, né, e também é o contrário a relação
dos homens com os deuses, porque aqui, no primeiro momento, você tem os homens sofrendo por causa do, digamos assim, do capricho dos deuses, né? Os deuses punindo e tratando os homens, e muitas vezes homens que queriam, né, se aproximar dos deuses, né? Você tem algumas histórias, o Ícaro, por exemplo, né? Enfim, você tem alguns mitos, né? Algumas narrativas míticas que tratam dessa punição, né? Da híbris dos humanos, né? Que queriam se aproximar das divindades. Aqui é o contrário, né? A gente vê deuses, né? Um pouco reclamando, num certo sentido, quase invejando, né? a humanidade, né? A mortalidade, inclusive, né? Várias vezes a gente vê aqui, né? Se referindo a gente não conhece a mortalidade, é o que faltava para a gente, né? Então você tem uma inversão total, tanto nessa questão do tratamento, né? E você vê os deuses invejando os homens, né? E os homens com uma certa liberdade poética na palavra, porque é através da palavra que é possível, digamos assim, acender toda uma experiência, né? Uma experiência do imprevisível, do risco e também da beleza, né? Acho que tem um pouco esse lugar, assim. Só para dizer a estrutura, né? E esses últimos 5 diálogos desse livro que são retratados aqui nesse filme, só para dizer o nome deles, tá? Acho que vai ser mais rápido aqui, peraí. Os homens, depois o mistério, depois o dilúvio, depois as musas e depois os deuses. Curiosamente, isso não é comum nos filmes de Julia Straub, tanto é que em Da Nuvem à Resistência você tem o nome dos diálogos e também você tem a indicação dos personagens. Aqui a gente não tem isso, né? Os letreiros 1, 2, 3, 4 e 5, né? E os nomes são dos atores, né? Eles não são os nomes dos personagens. Então, a gente não sabe quais são os personagens, e no livro você tem. No livro está explicado quem fala, tá? E quais são os nomes, exceto no último, os deuses, né? Que é esse último que a gente vê, que os Straub colocam 2 caçadores aqui, né? Esse último se chama Os Deuses, e, de fato, no livro não tem indicação de quem fala e nem uma nota introdutória, porque antes de todos os diálogos no livro, você tem uma nota introdutória do Pavese, bem curtinha, assim, geralmente um parágrafo. Tá? A única exceção é esse último diálogo. Mas por que os Straub fazem isso? Né? Eu acho muito curioso porque assim, são deuses. Geralmente os personagens são deuses, né? Exceto, você tem no início, eu anotei aqui quais são os deuses. No primeiro diálogo, você tem a Bia e... deixa eu pegar aqui, gente. No primeiro diálogo, você tem o Crato e a Bia. Depois você tem o Dionísio e a Deméter, né? Depois você tem um sátiro, que é a parte onde que eles estão falando do dilúvio, né? Que eles estão na parte que você ouve bastante um riacho. Você tem um sátiro e uma amadríada. E aí, no terceiro, você tem a deusa da memória, né? A Mneme, mas é o Hesíodo, que é um poeta, né? E isso, nesse caso, é bem representativo do Pavese, né? Porque ele estava muito interessado em pensar essa questão, digamos assim, da poesia, né? Como digamos, as potencialidades, né? Vitais dessa poesia, né? Então, a nomeação, o trabalho, né? Digamos assim, característico, né? Dos mortais, né? Dos humanos, esse trabalho com a memória, esse trabalho da criação. Né? Não sei se vocês lembram em algum desses diálogos, uma hora eles dizem, né? Nós sabemos as coisas, mas eles fazem, né? Um pouco eles invejam, né? Porque os humanos, porque eles são aqueles que produzem. Então, a questão da produção, a questão da criação, do trabalho como criação, do trabalho estético, né? É um assunto para eles e diretamente, né? Nesse terceiro diálogo em que você tem, desculpa, nesse quarto diálogo em que você tem a memória, né? A Mneme, e o Hesíodo, que é um poeta. Né? E aí, no final, no último diálogo, que é chamado Deuses, você não tem referência nem no livro de quem estaria falando, mas eu acho muito interessante que a Julia e o Straub, eles definem, né, que eles vão ser humanos. Né? Então, eles colocam, se vocês repararem,
não existe, né, nesse filme nenhum tipo de vestimenta, né, de traje que se refira à antiguidade. Se quem está um pouco mais familiarizado com o trabalho de Lestrube, quando eles vão tratar de textos que se referem à antiguidade, geralmente as pessoas estão vestidas com trajes, né, remetendo à antiguidade, né? Então, por exemplo, em lições de história ou Othon, né, você tem, eles têm a caracterização, né? E aqui eles escolhem exatamente não caracterizarem. O único objeto de cena, digamos assim, o único próprio, são essas espingardas, né, no último diálogo. Isso eu acho bastante interessante, porque também é uma forma deles não, digamos assim, eles irem contra, num certo sentido, a ambiguidade aqui do último diálogo no livro, mas, ao mesmo tempo, eles estão afirmando de que se trata, né, de um trabalho dos humanos. Por quê? Porque, assim, apesar da maior parte dos personagens serem deuses, a gente não, eles são, os deuses estão sendo representados por humanos, homens e mulheres, né, com roupas, né, de humanos, né, estão ali em determinadas porções daquela paisagem, né, aqui é a região da Toscana, tá? É uma região onde eles já filmaram alguns filmes anteriores dele, por exemplo, Operários Camponeses, que é um filme baseado na obra do Hélio Vittorini, né, que também era contemporâneo do Pavese, né? Então eles voltam, e eles já trabalharam com alguns desses atores amadores também nessa região, que é a região de Bucci, tá, na Itália, e eles voltam a essa região, e ali são, digamos assim, é o trabalho daquele grupo de atores amadores. Inclusive, é um grupo de teatro amador chamado Teatro de Bucci, né? E eles receberam, né? O filme começou a ser preparado, o trabalho com os textos começou a ser feito no primeiro semestre de 2004. Aí você teve um trabalho de mesa, né? Eles leram os textos com os atores, eles um pouco fizeram a escansão dos textos. E aí os atores ficaram quase um ano, tá, com aqueles textos, um pouco com digamos assim, a tarefa, né, de memorizá-los, né? Então é um trabalho longo. E depois aí eles se reuniram, fizeram mais 3 meses de ensaio e montaram esses diálogos como peça de teatro. Então eles fizeram para eles, né, não era aberto ao público, mas para eles montaram, digamos assim, os diálogos em forma teatral. E aí sim eles começaram a filmar, tá? Então é um processo longo que é muito vinculado, né, a um trabalho, ao tempo do trabalho do teatro, que para a gente que é de cinema, né, a gente sabe que geralmente o teatro tem mais tempo, né? O cinema um pouco mais corrido, né, em relação ao trabalho, né, que se tem normalmente com o texto, com a adaptação, né, com a encenação e depois, né, a filmagem. Geralmente é um trabalho mais abreviado. E aqui não, eles tiveram esse tempo do teatro. Então também tem toda essa preparação e com um conjunto de atores amadores que faz já parte desse teatro comunal dessa região de Bucci, na Toscana, com o qual eles já tinham trabalhado, tá? Então o que você tem aqui o tempo todo digamos assim, esse olhar para esse trabalho estético, para esse trabalho dramático, né, no sentido teatral, né, não em termos de estilo, mas no termos da arte dramática, né, na arte da encenação. E eu acho bastante interessante o fato deles escolherem não usar trajes da antiguidade e colocarem esses deuses sendo interpretados por homens, e a fala desses personagens que são interpretados, elas se referem àqueles homens, né, e aquelas mulheres. Então é muito curioso porque tem uma espécie de vertigem nesse tipo de representação, né? Porque se a gente for pensar que se numa espécie de distanciamento brechtiano, o Bertolt Brecht é uma grande referência, né, e o Lestrube, inclusive eles adaptaram algumas obras do Brecht, né, ao longo da carreira deles, né?
E aqui, né, você não tem só o ator que está, digamos assim, recitando, né, citando, né, o seu personagem, mas o próprio personagem, nesse caso, que são os deuses, eles estão citando e se referindo àqueles atores, aqueles humanos, né? Então, eu acho muito interessante essa, digamos assim, uma espécie de mise-en-abîme, assim, da mise-en-scène, né, que é algo que se torna um pouco vertiginoso. E por causa dessa escolha deles não, né, caracterizarem os deuses enquanto deuses, né, deles fazerem questão de mostrar que são humanos interpretando deuses falando sobre humanos, né? Essa é uma questão. E, no final, eles enfatizam que se trata ainda, né, de humanos falando sobre deuses, falando sobre humanos, ou seja, digamos assim, essa inversão, né, que você já encontra no texto do Pavese, que aqui você fica ainda mais claro de que são, digamos assim, os deuses, eles são invenção dos humanos, né, e se trata sobretudo, né, não é uma questão, não é uma concepção, ainda que sejam textos de base mitológica, não é uma concepção religiosa, né, ou então um retorno, uma espécie de nostalgia, né, a algum tipo de passado em que você tinha, né, esse tipo de relação, né, mais mítica com a realidade, enfim, vai por um outro lugar. Eles estão enfatizando, na verdade, o caráter humano, né, da própria construção da história, né, a partir da mitologia. E outra figura importante, e eu queria só terminar, acho que está um pouco... Não? Dá para continuar? Tá, achei que fosse... Tá. Eu vou, então, ler para vocês... quando esse filme foi lançado, ele foi com um encarte, tá, de vários textinhos que a Huillet e o Strobe escreveram a respeito do filme, ou então por que eles fizeram aquele filme. E eu queria ler só um trechinho bem pequeno de por que mito. Tá? Então, é a concepção, por que os Strobe, né, estão trabalhando com mitologia nesse filme. Né? Então, e acho que isso já vai dar a nossa deixa para eu mostrar de como não se trata de uma nostalgia do passado, porque, se a gente for reparar, no último diálogo, né, o que aqui se chama Os Deuses, e aqui é o número 5, os caçadores lá, eles estão falando dessa perda, né, dessa perda de contato, né, com aquela coisa, que seriam aqueles encontros com eles, ou seja, aquela possibilidade de conversar com as divindades, né, ou então aquele mundo em que não existia ainda uma separação, né, entre deuses e natureza e humanidade. Né? Então, pode dar um pouco a impressão que é uma espécie de nostalgia romântica, ou então, assim, né, para esse passado mítico, né, de união, né, entre os seres, enfim. Mas a verdade é que se trata de uma outra concepção que não tem nada a ver com essa, digamos assim, essa nostalgia que às vezes alimenta, né, muitos críticos, inclusive do Pavese, né, acusavam ele, né, de irracionalista ou decadentista, ou então de ter esse tipo de visão, né, de um retorno a uma pretensa origem, que a gente sabe que muitas vezes dentro da história do século XX foi vinculada, né, a movimentos nazifascistas ou então totalitários, né, que pensavam uma espécie, né, de pureza, né, dessa união com a natureza, enfim, é totalmente o contrário, a concepção deles, tá? Tanto a abordagem deles a respeito do mito e a concepção deles de natureza, ainda que, obviamente, eles sejam críticos ao progresso, né? Em toda a obra deles você pode perceber, né, uma crítica à ideia de progresso, mas uma crítica muito mais no sentido do Walter Benjamin, né, a essa ideia, né, de que o desenvolvimento desenfreado, né, do capitalismo, mas também, inclusive, de vertentes, tá, do socialismo, que tem um pouco mais esse viés industrialista e progressista, armamentista, né, nesse sentido, né, e de uma espécie de, digamos assim, de exploração da natureza, né, uma relação de predação, né, do ser humano em relação ao seu entorno. Eles sempre foram muito críticos a isso, mas eles sempre, e isso muitas vezes para crítica, muitos leitores da obra deles, né, inclusive grandes leitores, como, por exemplo, Jacques Rancière, ou então Philippe Lafosse. Philippe Lafosse foi responsável pela divulgação do trabalho deles ali nos anos 2000, logo depois da morte da Huillet.
Então, digamos assim, são dois grandes nomes de peso que se reuniram algumas vezes, né, em debates, né, depois de filmes, e falaram, e o Rancière acabou registrando em livros, né, ele tem alguns livros de cinema, né, sobre cinema. No livro As Distâncias do Cinema, por exemplo, ele vai fazer essa distinção de que haveria na obra de Ueli Strauby uma transição, né, entre um marxismo brechtiano, e que, a partir do final dos anos 70, eles tenderiam muito mais a uma espécie de lirismo, de tendências, uma espécie de comunismo ecológico, né, um dispositivo lírico, em detrimento de um dispositivo dialético, que é o que eles fariam, tá, no início da carreira deles, né? E a verdade é que a minha leitura é que não existe essa transição, e eles continuam sendo da matriz dialética, tá, da matriz marxista desde sempre. E essa discussão sobre uma outra possibilidade, né, de relação da humanidade com a natureza que não seja predatória, né, que na verdade, é sobre isso que eles estão falando. Eles não estão falando de uma nostalgia, um passado sem tecnologia, não. Eles estão falando a partir do trabalho estético, né, a partir, né, da técnica e também do desenvolvimento, assim, em termos do que a gente tem hoje, uma outra possibilidade de relação com o sensível, né? Inclusive uma quebra da hierarquia entre inteligível e insensível. A Danielle Huyé muitas vezes falava, né, da inteligência a partir dos sentidos, né? Ou então, por exemplo, de ser possível, né, sentir a fragrância das coisas, né? Ou então a essência das coisas, nesse sentido de que você o intelecto ele vem através dos olhos, né? E é através dos olhos e dos ouvidos, dessa atenção, que eu acho que o cinema deles, a maneira como eles filmam, a maneira como eles abrem para o espectador, né, um tipo de experiência que não orienta o espectador ou não diz muito o que o espectador tem que sentir, né? Não é um cinema apelativo, pelo contrário, né? É um cinema bastante aberto, de bastante respiro, né? Então, por esse tipo de espectatorialidade aberta ou libertária, né, você tem um acesso, né, uma possibilidade de afinar, né, os seus sentidos e de você conseguir, através dessa sensibilidade, dessa transformação da sensibilidade, você conseguir ter um vislumbre de um outro tipo de modo de produção, né, um outro tipo de modo de sociabilidade, de subjetividade, né, que seja contrário ao trabalho alienado. Mas isso é aqui agora, no âmbito da produção artística, tá? No âmbito do trabalho cujo paradigma é estético. Não tem nada a ver de que eles estão querendo fazer um retorno a uma natureza pura, sabe? Isso é uma leitura bastante errada, e, inclusive, ela está de base muito nessa leitura, né, desse comunismo ecológico, esse lirismo, né, de base de Hölderlin. Se você pensar, o próprio Marx, né, se você pega nos manifestos, nos manuscritos econômicos filosóficos, ele fala, né, quando ele vai falar do contrário do trabalho alienado, ele pega, né, o trabalho estético, né, o trabalho cujo paradigma é estético. Então ele fala da arte, né, como uma possibilidade de se pensar o que ele chamava de atividade humana sensível, né, que é essa, né, é uma outra forma de metabolismo, né, entre natureza e humanidade, que poderia, né, não resultar, né, no que a gente tem visto hoje em dia, né, digamos assim, a degradação, né, do mundo, né, por causa do nosso sistema de produção e reprodução da vida, né? Então, isso tudo é uma pauta que, inclusive, vai na tradição marxista, né? Então, acho muito curioso, né, alguns leitores e propagadores da obra de Ueli Strauby, né, dizerem que, se eles estão interessados nesse tipo de assunto, eles estão abandonando Marx e abandonando Brecht. Sendo que, vou voltar e agora vou ler de fato por que eles estão escolhendo o mito. A gente vai ver aqui que essa concepção, né, de trabalho com o mito que eles fazem é bem brechtiana. Tá? Eu vou ler aqui, vou explicar, acho que vai ficar um pouco mais claro. Tá? O Strauby, esse material de imprensa desse filme, né, ele está escrito assim, né? Por quê? Está escrito isso. Aí ele fala, por quê? 2 pontos. O mito não é algo arbitrário, mas um viveiro de símbolos aos quais pertence uma substância particular de significações que só ele poderia fornecer. Quando repetimos um nome próprio,
um gesto, um prodígio místico, expressamos numa linha ou em algumas sílabas um fato sintético e comprimido, um cerne de realidade que vivifica e alimenta todo um organismo de paixão, de condição humana, todo um complexo conceitual. Bom, até agora, né, o que ele disse foi que os mitos, né, eles são um viveiro de símbolos, né? Então ele é uma espécie de condensação, cada mito é uma espécie de condensação da história humana, num certo sentido, e não só da história em termos cognitivos, né, daquilo que aconteceu, e você pode, né, narrativos, contar o que aconteceu, né, e narrar, fazer sentido, trazer sentido para a realidade, mas também no sentido de sensível, né? Então, o mito ele também carrega em si, né, essa espécie de registro de um tipo de sensibilidade, né? Então, até agora, ele falou isso. E tem essa segunda parte em que ele fala o seguinte: e, além disso, se esse nome, esse gesto, nos é familiar desde a infância, desde a escola, ainda melhor. A inquietação é mais verdadeira e mais penetrante quando subverte uma matéria familiar. Sabemos que a maneira mais certa e mais rápida de se surpreender é fitar imóvel sempre o mesmo objeto. Um belo dia, teremos a impressão, milagre, de nunca tê-lo visto. Essa parte aqui que eu acho bastante brechtiana, porque é basicamente dizer que é você estranhar o familiar, né? De você pegar aquilo que é um hábito, né? Aquilo que é um hábito social, aquilo que para a gente se tornou um lugar comum, né? E de você olhar para aquilo diversas vezes e tentar ver de uma nova forma, de tentar ver de novo, né? De você desnaturalizar e até desmitificar, para usar certos jargões marxistas, o mito. Então, quando eles estão trabalhando o mito, eles estão, interessados no mito, não só como aquilo que conta a história da humanidade, não só no sentido intelectual, mas no sentido de como se fosse um documento de uma forma de sensibilidade. Então, tem o interesse, né, na história da humanidade como algo que não é apenas sentido, no sentido de significado, mas também algo que diz respeito, tá, à sensibilidade. Então, você tem uma quebra de hierarquia, né, entre sensibilidade e intelecto, né, ou saber na verdade, é o conhecer através dos sentidos, né, aquilo que o Iê sempre falou. E, num segundo momento, eles vão falar aqui, né, de que qual é a prática para você lidar com esse mito, lidar com essa, né, digamos assim, essa forma de contar a história, né? Você sempre poder olhar de uma maneira a estranhar aquilo que é familiar, né? Isso é uma prática, se a gente for ver, em muitos sentidos, que você vê no estranhamento brechtiano, no que o Brecht chamava de efeito de alienação, né? Ou efeito de estranhamento, ou efeito, né, de distanciamento, né? Então, você poder olhar e perceber as coisas de outra forma. E eu enfatizo a questão do olhar, tá, e da percepção, porque aqui a gente reúne, de novo, né, enfatizando, não se trata de uma questão intelectual apenas, né, uma questão de cognição, uma questão de, eu entendi que as coisas são diferentes, né, eu entendi que aquilo que para mim era algo do senso comum, aquilo estava dado, constituído, e eu estou vendo de outra forma, então quer dizer que eu compreendi aquilo de outra forma. Essa ideia do olhar, de novo, né, que você vai, em vários diálogos aqui, você tem esse tipo de indicação, né? Tem uma parte, por exemplo, em que você, na parte acho que é uma fala da própria memória, né, da Minemi, né? Ela fala da questão aqui cadê? Espera aí, deixa eu achar. Você observava a oliveira na trilha que percorreu todos os dias durante anos, e chega o dia em que o tédio o deixa. E você acaricia o velho tronco com o olhar, como se fosse um amigo reencontrado e lhe dissesse exatamente a única palavra que seu coração esperava. Então, essa questão de olhar de novo, né, aquilo que estava no seu caminho cotidiano. Então, é um tema que é muito caro, né, de você conseguir acessar uma outra forma de, através dos sentidos, né, você conseguir acessar uma outra, digamos assim, estranhar o mundo como é dado. Então, não se conformar, né, não se conciliar
com as coisas, né? E eu uso esse termo até porque eles têm um filme de 65 chamado Não Reconciliados, né? E eu acho que é o que eles permanecem até o fim, né? Até essa, inclusive pensando, né, em filmes derradeiros de cineastas, né? No caso de Lee Strobel, eles são cineastas que do início ao fim eles mantêm uma consistência, tá? Entre o primeiro trabalho deles, desde os curtas, mas se a gente for pegar o longa, né, o Crônica de Ana Madalena Bach, que é o primeiro longa deles, até esse último, você tem uma consistência em termos de concepção criativa e método de trabalho, e também certos assuntos que vão sendo, digamos assim, recebendo uma espécie de desdobramento através de cada autor e cada obra que eles vão trabalhando ao longo da vida, né? E é como se uma obra e um autor lançasse luz à obra e ao autor anterior e assim sucessivamente. Então tudo isso gera uma espécie de constelação, tá? De assuntos que vai ganhando, né, uma consistência. E então, por exemplo, para chegar nesse filme, você vê discussões muito parecidas, né, sobre essa capacidade da percepção através da percepção, através desse outro modo de sensibilidade, né, daquilo que a gente pode pensar como atividade humana sensível, né, essa prática artística, né, cinematográfica, que é um trabalho estético, né, para se contrapor, né, ao trabalho alienado, de como você consegue ver, nesse caso desse filme, então, a relação desse filme, por exemplo, com um filme como o Cézanne, tá? Que é de 1989, ou então A Morte de Empédocles, que é um filme, né, que o Cézanne já está no nome, né, baseado no Cézanne. A Morte de Empédocles é um filme que adapta, né, a tragédia não acabada, com várias versões, né, do final do século XVIII, do Friedrich Hölderlin. Então, você tem várias, digamos assim, você vai percorrendo a obra deles e você vai percebendo, né, certos assuntos, né, sendo retomados e reiterados a partir de autores bastante distintos, tanto em termos de cultura, quanto de época, quanto de tradição, e de disciplina, né? Porque muitas vezes são poetas, outras vezes são pensadores, outras vezes são músicos, e não necessariamente eles dialogam de modo direto, mas e o Lee Strobel fazem eles dialogar o tempo todo, e eu acho muito interessante também o formato diálogos. Eu acho que isso talvez tenha sido uma coincidência, né? Mas eu acho que diz muito a respeito do trabalho deles também, né? E curiosamente está no último filme da Danielle em vida, né? Esse diálogo sempre entre obras, né? Entre autores. E eu vou dizer, é muito mais a obra, né? No sentido do processo formativo, né? No processo da produção, em termos da criação, né? Eu acho que o trabalho deles está sempre voltado para a ideia de presente do infinitivo, assim, né, no sentido do fazer, né, é um cinema da emergência, né, no sentido da emergência. A Eulé criticava muito cineastas como Eisenstein, por exemplo, que ela achava que certos cineastas, né, que são políticos, mas num sentido de tentar fazer com que o espectador sinta algo, né, de maneira direta, né, ou quer, num certo sentido, fazer engolir, goela abaixo um argumento, né. E o cinema deles era o contrário, né? Era um cinema que está estranhando o tempo todo, né? Que está abrindo espaços, né? Que está tentando deixar essa experiência, né? Dessa justaposição de vários materiais, criar esse estranhamento do que é familiar, ou poderia ser um nosso olhar condicionado, né? Ou a nossa excessiva necessidade de julgar, né? Então é um cinema que retarda o nosso julgamento, né? E a Danielle, então, ela dizia que ela era contra esse cinema da urgência, né? Mas eu acho que o cinema deles é um cinema da emergência, aí no sentido da emergência, no sentido das coisas surgindo, né? E de você olhar para aquilo que está no seu cotidiano e você poder ver de uma outra forma, né? E no sentido de você ver algo de novo, né? E ver algo de novo, ou uma espécie de obsessão de olhar de novo as mesmas coisas, ou trabalhar sempre através dos mesmos materiais, ou então a obsessão que eles têm, né? Imagina o trabalho de textos deles com esses atores, né? Ou em cada filme, né? Com esses atores amadores, atores profissionais ou não, enfim, mas de, né, sempre voltar ao mesmo material e de metodicamente, né? Um trabalho bem obsessivo, assim.
mas tirar algo dessa repetição, algo dessa prática, né, restritiva, algo novo, um vislumbre de alguma coisa nova, algo que ainda não foi sentido, algo que estava um pouco escondido, a partir de uma leitura mais rasa, né, e mais acomodada das coisas, né? Então, a ideia de emergência nesse sentido de ver algo surgir na nossa frente, né? Algo que está sendo criado. Então, a ideia de criação. E por isso que a obra, para eles, é mais importante. Então, o diálogo é de obras, não exatamente de autores, né? Eu acho que, inclusive, eles, enquanto autores, eles nunca se colocam acima, né? Então, eles não vão dar a última palavra e eles também não vão direcionar, tá, a leitura do espectador. Eles vão propiciar esse encontro entre materiais, né? E fazer com que esse processo criativo esteja em primeiro plano sempre, né? Então, eu acho que a emergência nesse sentido, de que é algo, né, é um cinema que está sempre no presente, né, e ainda que trate de questões, por exemplo, a mitologia, né, ou a questão dos mitos, algo que pareça retrógrado, né, ou que tem na história, né, do século XX uma espécie de apropriação conservadora, né, eles vão ali e colocar o interesse, né, do mito no presente, né, e de pensar o mito como a nossa capacidade de contar uma história, né, e de realizar, né, a ideia de processo criativo, né, esse paradigma da realização. Então, eu acho interessante essa coincidência, né, do último filme da Danielle Ye também ter essa base aqui, são diálogos, né. Bom, enfim, eu poderia falar muito mais coisa, obviamente eu fiz todo um roteiro que eu não segui, mas eu acabei falando tudo, mais ou menos o que eu queria falar. Expliquei mais ou menos o material, acho sempre importante, porque é um pouco aflitivo estudar o cinema deles, porque as referências são muitas, tá? Então, eu sempre parti do material. Isso é uma coisa que eles ensinam o tempo todo, né? E curiosamente, um material vai levando ao outro e vai colocando luz, né, no seguinte. Então, eu acho que isso é uma prática sempre importante, tá? É isso, acho que a gente pode abrir para perguntas e é isso. Eu queria agradecer a presença de vocês, participação, e contente dos meus alunos estarem aqui também e outras pessoas. E é isso. Alô, alô, alô. Bem, primeiramente agradecer pelo esclarecimento sobre a leitura do Rancière, sobre uma virada heideggeriana que teria no cinema da Rouillet e do Straub. E, como você bem demonstrou, o Rancière se apega muito aos temas abordados pelos dois e, realmente, em termos de uma política formal, tem uma radicalização da dialética muito mais do que um abandono, né? A pergunta que eu queria fazer a você é um pouco sobre sua pesquisa. E quando você traz esses apontamentos em relação à atrofia aplicada à montagem, aos atores, me lembra bastante da noção de modelo, do Bresson, e me lembra como Paul Schrader, do cinema transcendental, mostra como o exercício do estranhamento contribui para uma centralidade da relação entre os materiais, mais do que exatamente a imediaticidade dos materiais. E, enfim, muito já se falou sobre as relações com o protestantismo no cinema transcendental. O Straub e a Rouillet fazem o Moisés e Arão, né, do Schoenberg, que também voltam ao judaísmo. E, enfim, tem toda uma temática em volta de uma teologia negativa no cinema deles, no cinema do Bresson, do Ozo, do Dreher. Eu queria te perguntar se a noção de cinema transcendental tem algum tipo de relação com a sua noção de realismo negativo, e se o realismo negativo consegue dar conta do cinema de outros autores, de repente, não só do Straub e da Rouillet. Obrigada pela pergunta. Bom, eu poderia falar muitas coisas, a gente está sem tempo, mas eu vou um pouco direto ao assunto. Realismo negativo eu fiz a partir da estética deles, né? Então, para eles. Eu não conseguiria, acho que não seria justo aplicar esse conceito a qualquer outro tipo de cinematografia, ainda que possa haver
relações, né, e compartilhar de certas, né, questões formais ou, enfim, conteúdos e etc. Mas eu acho que seria uma prática anti-strobiana, aplicar um conceito que veio do material, no caso, né, em algum outro material. Eu acho injusto com os materiais. Tá? Aí seria eu, enquanto pesquisadora, querendo chancelar um conceito, porque eu quero dar um nome a alguma coisa, sendo que o nome, como eles diriam aqui, o nome e as coisas deveriam vir juntos, né? Ou vieram juntos. Então, não é por aí. Mas a questão da teologia negativa, eu acho que eles são materialistas, tá? Ilha Strobes, com certeza. Inclusive, eu acho que a questão da teologia negativa muito se critica, né? Alguns autores também materialistas, a fazer teologia negativa, ou pensar a dialética como uma teologia negativa, mas eu acho que a questão é materialismo mesmo. Assim. Ainda que muitos temas tratem, né, a questão da mitologia aqui, né, nesse filme específico, então a questão em Moisés e Arão, a questão do judaísmo, do que pode ser representado ou não, né, como se isso fosse uma espécie de sagrado, né, mas, de novo, eles estão trazendo para o cotidiano, eles estão tratando de modo não sacralizado, né, algo que é um tema sagrado, mas que não, né, enfim, não é. Eles estão tratando de uma maneira mundana, assim, uma maneira material, enquanto material, de fato, assim, algo que diz respeito a história da humanidade, é um modo de sensibilidade. Porque o que produz conhecimento não é só a ciência, né? O que produz conhecimento também é o mito, também é a religião. Eu acho que eles estão muito abertos nesse tipo, né, digamos assim, tudo é um dado histórico, né, no sentido tudo é uma reminiscência histórica e tudo é carregado de história, inclusive a paisagem que não fala, mas ela tem discurso histórico ali também. Então por isso que eles se interessam por vários tipos de materiais, independentemente né, digamos assim, da chancela, assim, se eles estão começando, né, como não, isso é religioso, isso é místico, isso é, sei lá, artístico, não interessa muito para eles. Interessa que tudo isso é um dado, né, de modo de produção e de, né, histórico e de conhecimento, né, de algum estágio da humanidade. Então, para eles, não faria um pouco essa diferença. Agora, sobre o Bresson, não à toa eles pediram para o Bresson dirigir o projeto do Crônica de Ana Madalena Bach. Eles adoravam o Bresson. E o Bresson que veio e falou, vocês que deviam fazer. Então, acho que o Bresson tem muita culpa nesse sentido. Graças a ele, ele deu um empurrão, né, para que eles dirigissem o próprio projeto que eles estavam escrevendo. Né? Então, tinha uma admiração e eu acho que tem uma relação. Eu acho que, em termos, inclusive, dessa direção de atores que minimiza, né, essa questão da expressividade dramática, né, mais convencional, né, ilusionista, enfim, eu acho que é a grande referência para eles. Mas não só, eu acho que eles têm a referência do canto falado, você falou do Schoenberg, é uma referência, ou a própria prática brechtiana também, né, uma certa tradição. Então, o Bresson não é a única, mas acho que no cinema ela é uma das mais importantes. E o Strobe, sobretudo, ele falava mais do que a Aouillet, a persona dele era mais falante, então, geralmente, a gente tem mais textos dele do que dela. Mas sobre o Bresson, ele falava bastante sobre essa relação. Espero ter respondido. Assim. Tá. Inclusive, a Dalila esteve aqui ano passado para falar do Condenado à Morte Escapou. O debate está disponível no YouTube também, muito bom, quem quiser conferir. Oi. Então, na verdade, eu teria várias questões. Eu não vou falar as mais complexas, as mais, enfim, que demandam mais explicação, talvez eu não vá fazer, porque os filmes deles são de difícil acesso, né? Eu não sei, porque eu estou procurando vários filmes, eu vi, acho que foi Relações de Classe que eu vi, que é aquele que no barco, né, que o cara vai... Então, esse eu vi, e também o outro, se não me engano, é um que começa no carro. Quando você falou Mrs. Nabaim, eu me lembrei na hora, que ele fica circulando no carro, que é a cena inicial. Lições de História. Isso, Lições de História. E aí é interessante, porque você falando das influências dele, eu também sou pesquisador, sou doutor e justamente a minha tese, meus escritos têm sido sobre o Michael Haneke, né?
que tem algumas semelhanças em termos de referência. Ele é brechtiano também, ele é bressoniano, Michael Haneke, ou seja lá como chamam ele. E eu, na verdade, eu teria outras perguntas para fazer, mas eu queria perguntar para você com relação ao acesso a esse material, onde que se encontra os filmes de... Eu sei que no MUBI teve recentemente uma mostra, mas tem disponível isso em algum lugar? Eu estou sendo gravada, né? Eu não sei o que eu posso. Não sei o que o Sinusp e a USP... Eu não deveria falar essas coisas aqui. É possível achar no mercado alternativo, assim. Eu tenho muitas coisas, se quiser eu posso disponibilizar para você. Eu posso falar isso. O Rancière, quando você fala que o Rancière teve essa... Inclusive, eu usei na minha tese esse mesmo livro que você falou, A Distância do Cinema. Ok, ele tem essa leitura sobre mas quando você fala em sensibilidade, me parece muito o próprio trabalho dele, os próprios livros dele. A Partilha do Sensível é um livro dele que é chave, né? Só essa observação. Não, mas eu trabalhei isso na tese. Todo o primeiro capítulo era sobre essa questão de que, por um lado, ele não entendeu nada e, por outro, ele entendeu tudo. Só que a grande questão é que, inclusive, no Partilha do Sensível, até o Marx, que se você pega os textos sobre Ilya Strobe nas distâncias do cinema, ele vai falar mal da dialética marxista e vai falar mal da forma brechtiana de se fazer a arte política. Só que aí você vai ler A Partilha do Sensível, ele retoma justamente esse Marx dos manuscritos econômicos filosóficos que fala sobre a questão da atividade humana sensível. Então, ele não... É isso. Ele estava brigando com o orientador dele, que era o Althusser, e aí ele está falando mal de uma certa leitura do Marx, mas, por outro lado, ele sabe muito bem que ele também está dialogando diretamente com essa tradição. Mas o que eu acho que, em filosofia, num certo sentido, ele foi mais longe, né? Pegando não só o Marx, mas pegando o Schiller, né? O Friedrich Schiller, que é uma grande referência para o Marx, né? As cartas, né, sobre a educação estética do homem foram uma grande referência para o Marx. E o Rancière fala sobre tudo isso, por exemplo, na Partilha do Sensível, em outros livros sobre filosofia, mas aí quando ele vai falar do cinema de Ilya Strobe, eu sinto que ele usa o cinema de Ilya Strobe para ilustrar uma briga que ele está fazendo dentro de uma tradição, se colocar dentro de uma tradição marxista ali, de onde ele mesmo veio, né? Mas isso que eu acho injusto, se alguém que entendeu tanto, né, dessa deshierarquização entre o inteligível e sensível, na hora de analisar o filme, ele ainda é o autor que está usando o filme como um objeto para chancelar a sua própria teoria. Eu não acho isso uma boa prática de análise. Tá? Então, a minha crítica seria mais essa. Eu gostaria de fazer, na verdade, duas perguntas, mas se você achar que seria muito complexo se delongar sobre elas, se quiser se manter em uma só. Uma primeira bastante simples. Esse filme me encantou muito da primeira vez que eu vi, me encantou novamente agora, e acho que ele tem uma relação não só perceptível na história que as paisagens carregam, que os atores carregam na sua escansão do texto, no seu porte, etc., mas também na forma de enquadramento, né? Os enquadramentos me chamaram bastante atenção, a forma de composição, e eu gostaria de perguntar quanto a isso, porque, claro, você detalhou muito o trabalho com ele sobre o texto e sobre a atuação, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre o trabalho de composição, que me interessou muito e me deixou bastante curioso, o uso de planos mais abertos, normalmente planos conjuntos ou singles, né, como eu te chamo, ou planos até mais abertos que os planos americanos. Queria te perguntar sobre isso, né? Me parece que tem um uso de teleobjetivo até, que cria um certo achatamento no espaço bastante interessante, que dá um senso pictórico para as imagens, que remete um pouco até uma pintura arcadista, algo do tipo, apesar do referencial não ser nem um pouco burguês, né, ou aristocrata como o arcadismo. Então, eu queria perguntar sobre isso. Também uma dúvida simples, se o filme foi filmado em 16 ou em 35, porque não dá para perceber muito bem nessa cópia digitalizada, né?
E a segunda é que, bom, tem uma sensação que você remeteu à ideia de abismo, que eu achei bastante adequada, a sensação que eu tive vendo o filme, de que a cada instante eles nos desafia e nos espanta de uma forma diferente e renovada a reler e repensar o que a gente está vendo e o que a gente está ouvindo, né? Isso me lembrou um pouco até do realismo do Rossellini, um pouco na sua noção de ir desdobrando o espaço num contínuo de estímulos e de fascinação, de alguma forma, que no caso do Rossellini, acho que pode ser mais facilmente associado a uma ideia de sublime. E daí eu gostaria de perguntar justamente sobre isso. Que tipo de sensação de abismo é essa? Ela está relacionada de alguma forma ao sublime? Porque, em termos sensíveis, me lembra no sentido de que é uma sensação de assombro e de beleza ao mesmo tempo, né? Só que, ao mesmo tempo, não sei se a gente pode falar de sublime porque eles estão muito distantes do romantismo, né? Então, eu queria te perguntar como você caracterizaria isso, se isso tem alguma relação com o trabalho do Rossellini também. Se você achar que não tem tempo para falar muito sobre isso, eu entendo, e se quiser ficar nas outras questões, mas muito obrigado. Obrigada a você pelas perguntas. Achei muito interessante essa colocação final, mas eu vou começar pelas outras, porque essa é mais especulativa, né, a relação com o Rossellini. Mas sobre a questão da composição, o plano final, né, por exemplo, né, eu acho muito impressionante. Bom, eles têm a questão, toda a cena é construída por essa questão do ponto estratégico, então eles vão, né, essa questão dos diálogos, né, então vou colocar a câmera sempre no mesmo lugar, mas o posicionamento, né, dos corpos em relação ao espaço, isso é sempre pensado, né, então às vezes eles são mais verticais, ou então uma espécie de ascensional, né, um pouco, ou então um pouco mais focado embaixo, algo mais rochoso, algo mais, né, das raízes, né, assim, rizomático ali. Então, você tem, de fato, esse pensamento, até a forma como os atores estão colocados, né, muitas vezes eles, num certo sentido, eles fazem eco, né, um desdobramento da própria forma, tá, das árvores, né, e das rochas, enfim, você tem, né, essa comparação, né, eu acho que isso é muito bem, isso é totalmente pensado. Eles sempre fazem, né, esse tipo de digamos assim, essa clarificação a respeito dessa relação, né, entre os corpos e o espaço. Às vezes de maneira um pouco mais harmônica, como eu acho que é no caso desse filme, às vezes de uma maneira mais descentrada, né? Então, o filme que ele citou, por exemplo, Lições de História, é um filme que tem a ver também com o romance inacabado, que é um romance que o narrador vai desaparecendo. E no filme você tem também esse narrador que quase não fala nada, né, que é o entrevistador, digamos assim, daquelas figuras da antiguidade, ele vai sumindo de quadro, até virar mera convenção. Então, depende muito também qual é a base, né, do texto, e qual é um pouco, mas sempre tem esse pensamento em relação do posicionamento, né, dos corpos com a paisagem, né? E eu acho que isso é muito interessante, porque também a decupagem nunca é feita levando em, quer dizer, ela leva em consideração essa relação dos corpos na paisagem, mas ela nunca tem a primazia da figura humana. Então, você não tem essa centralidade, mesmo aqui, né, em que você tem essa harmonia, tá, dos gestos, dos movimentos, né? Não vou nem dizer movimento, porque você tem mais movimento de câmera, né? Até tem movimentos dos atores, mas é uma coisa mais contida, né? A câmera talvez se mova mais aqui nesse filme, com muitas panorâmicas, né, e tilts, né? E que é algo muito comum no cinema deles, né? Eles têm um pouco uma referência tal. Aí não é uma referência, por exemplo, sei lá, de algum tipo de plano de sequência que a gente poderia ver no cinema, no realismo italiano, via Rossellini, mas eles se referem explicitamente aos Lumière. Então, as vistas panorâmicas dos Lumière são uma referência para eles, tá? Então é direto, assim. A Danielle Ewe fala sobre isso numa carta com um amigo quando ela vai falar sobre o Cedo Demais, Tarde Demais, tá? E aí, bom, essa relação, ainda assim, né, tem um descentramento da figura humana. E muito a questão, a luz, né, a variação de luz, o som também, né, cria, né, porque a ambiência também é totalmente gerada, né, não só pelo aquilo que a gente vê. A gente tem uma hora que acho que tem um pássaro que voa, que é muito chocante, né, em determinado, acho que no quarto diálogo, né, em que tem a deusa da memória e o Exildo, né, o poeta. E assim vai, né? Então, muitas vezes eles montam várias versões do mesmo filme justamente para poder aproveitar algo que eles não tinham percebido durante a filmagem. Eles vão ver no copião, vão ver na montagem e querem utilizar aquele timbre, né, que você não teria, né, se usasse outro plano. Então,
eles têm outro take, né? Então eles têm essa preocupação e muitas vezes eles fazem várias versões. A Morte de Empédocles é um filme que tem 4 versões, por exemplo, justamente por causa disso, né? E eles estão muito interessados nessas coisas que são imprevistas, né? Essa mudança de luz ou algum animal que passa, que tem várias borboletas que eu também fiquei vendo às vezes assim. É legal ver em tela grande, né? Nem sempre a gente tem a oportunidade de ver os filmes deles em tela grande. Mas isso é uma questão que para eles sempre é muito pensada, assim, né? Essa relação da figura humana com a paisagem e também pensar a paisagem que às vezes não tem a figura humana, mas que você fica procurando, num certo sentido, resquícios de humanidade na paisagem, ou seja, alguma ruína ou algum tipo de construção, né? Aqui, no final, fica bem evidente, né? Vai para a cidadezinha, né? Mas eu acho muito interessante que passa a cidadezinha e aí você tem, né, o fio e o céu, né, e o cume, assim, né, da montanha, né, do monte. E eu acho muito curioso porque esse plano ele sintetiza a questão da separação, né? Essa questão ao mesmo tempo da questão da história, né? Digamos assim, dos seres humanos que são aquelas figuras que fazem história, né? E ao mesmo tempo essa ideia de separação com o mundo no certo sentido eterno, assim, que talvez fosse essa como a gente poderia ler a porção de céu azul, né, maior no quadro, enfim. Então eles sempre têm nessa economia de meios, né, de procedimentos, então tudo muito fica significativo, né? Então utilizar esses planos, utilizar essas panorâmicas, esses movimentos de câmera, isso sempre traz, né, um significado muito grande, né? Aquilo fica totalmente rico, né? Agora sobre o Rossellini, eles não citam como uma referência e eles geralmente não gostam. Assim, já falaram mal do Orson Welles, porque eu não sei, mas já falaram mal do Orson Welles, já falaram mal do Rossellini, já falaram mal do Eisenstein. Então, assim, eles gostam de John Ford, Fritz Lang, talvez um pouco, bem pouco. John Ford é um cineasta que eles gostam. Lumière. O único contemporâneo que eles toleravam era o Godard. Eles não gostavam do Pasolini, enfim, então eles são bem difíceis, assim, tá? Em termos de referência. E sobre o Sublime, eu acho que em termos de experiência, eu acho que é por aí. Ainda que eles tratam, né? Se você pegar o Hölderlin, assim, é uma sensibilidade, né? Enfim, ali também, século XVIII, tem alguma coisa, aqui você tem Beethoven, sei lá, tem alguma coisa de romantismo, né? Enfim. Então não é que eles não é um romantismo burguês, tá? Mas tem muitas coisas que eles vão falar dessa época também, assim. Então acho que não é uma. E eu acho que em termos de experiência estética, eu acho que o Sublime seria o mais próximo, talvez, de fato. Gente, então acho que o nosso debate se encerra por aqui. Queria agradecer muito a Dalila por ter vindo e vocês também por terem participado do debate. É isso. Obrigada. Eu que agradeço.